Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Nós estamos numa etapa agora em que nós estamos falando sobre alguns assuntos específicos. E o meu amigo hoje que vai participar da mesa como entrevistador também é o André Luiz, vereador. Tudo bem, André? Tudo bem, Sérgio. A minha saudação a todos os telespectadores da TV Câmara. Nosso assunto hoje, o vereador, é serviço público. E você trouxe alguns convidados, eu gostaria que você apresentasse, porque nós vamos entrevistá-los. Agora nós vamos mudar, né? Exato, nós vamos exato. Para tratar de serviço público, nada mais adequado do que trazer um representante dos servidores públicos. Então eu convidei Laerte Carlos Augusto, que é vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Ribeirão Preto, Guatapará e Pradópolis. Também convidei o Dr. Flávio Perboni, que é advogado militante em Ribeirão Preto, especialista em administração e que tem a experiência de já ter sido secretário de administração de uma cidade muito importante. Então consegue ter a visão da sociedade civil e também a visão do administrador. Né? Laerte, um momento meio complicado para o servidor. Bom dia, Sérgio. Bom dia, André. Bom dia, Dr. Flávio. Na verdade, nós estamos aí no município de Ribeirão Preto com uma greve na saúde, e essa greve já vem se arrastando há cerca de 11 dias, né? E com muita dificuldade, ou seja, o governo municipal que deveria cumprir uma legislação que na verdade é do próprio governo, que trata da redução da carga horária dos profissionais da saúde, os profissionais odontológicos, né? O setor da odontologia, os auxiliares, e também os auxiliares de enfermagem e também os auxiliares de farmácia. Esses profissionais até tramitam no Congresso Nacional uma legislação que reduz a carga horária desses profissionais. E no município nós tivemos a aprovação de uma lei, inclusive já existe uma ordem cronológica da aplicação da redução da carga horária com uma lei do município, porém deveria os profissionais já a partir de 1º de fevereiro de 2014, iniciar a redução da carga horária para 30 horas semanais. Porém, devido ao governo municipal ter atingido o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, acabou, por decreto, né, suspendendo a efetividade da lei. E isso está nos trazendo dificuldade, os trabalhadores resolveram paralisar os trabalhos. E nós estamos aí com uma greve se arrastando há cerca de 11 dias e até o dia de hoje não temos nenhuma resolutividade em reunião, uma proposta, nada. Estamos aí aguardando para ver se nós conseguimos aí sentar e discutir para que possa se efetivar a redução da carga horária aos profissionais. Lembrando que hoje o programa é ao vivo, dia 13. Esse programa vai ser reprisado depois. Pode ser que em algum dia já esteja resolvido isso, né, André? Exato, exato. E até falando em dia 13, em resolver, eu gostaria de trazer o Dr. Flávio à conversa. O ritmo do serviço público, da administração pública, muitas vezes as pessoas questionam por que é tão diferente do ritmo da iniciativa privada. Bom, primeiro agradecer o convite do vereador André, né? Eu acredito que não é esse problema de você ter um ritmo diferenciado, como muitas pessoas às vezes têm essa impressão. Eu acredito que muitas estruturas grandes, mesmo privadas, também têm um ritmo que está muito longe da expectativa das pessoas, né? Se eu ligar num call center de uma empresa de telefonia, provavelmente eu vou ter um atendimento que muitas vezes é muito pior do que o serviço público mesmo. O que eu acho que existe, até o Laerte agora, quando apresenta essa questão do sindicato na área da saúde, quer dizer, tinha uma lei, depois não houve o cumprimento, aí existe uma alegação de que a lei de responsabilidade fiscal impede o cumprimento da lei, mas, de maneira geral, o que a gente identifica é muita falta de planejamento, né? E acho que as manifestações do ano passado, em junho, demonstraram que, infelizmente, nós estamos muito longe ainda de ter um Estado que tem uma estrutura para prestar um serviço público de acordo com a expectativa das pessoas. E isso gera frustração e todos os problemas que a gente vem experimentando. Eu acho que a gente precisa melhorar muito para atingir o estágio de atender a expectativa que as pessoas têm do serviço público. E é claro que isso só vai ser feito quando o servidor for bem tratado, porque até uma empresa privada é assim, você pensa no elemento humano como uma coisa essencial para atingir a finalidade, né? Agora, entrando na conversa, já há uma manifestação da casa aqui, de alguns vereadores, se não de todos,
de querer que o serviço público seja normatizado, que tenha essa resposta que o público quer. O setor privado já existe o PROCON, enfim, várias agências. Mas o serviço público não está atrelado a nada. Parece que assim, faz quando dá e quando quer. Não estou falando dos servidores, estou falando do modo geral. Então não tem uma normatização. Isso é possível? O município já até tem um vereador que quis uma agência, aí outros querem colocar prazos para a saúde, como tem na agência de saúde. Isso é possível? É legal isso? Então, é um problema do legal e do real, né? Eu sou advogado, então poderia dar um exemplo dos prazos judiciais. O juiz tem um prazo para dar uma resposta do seu pedido. Quer dizer, na real ninguém cumpre prazo, né? Mas ele fala, olha, impossível, eu tenho 5.000 processos na minha vara, entra tantas petições num dia, eu não consigo cumprir esse prazo, né? Lógico. Eu acho que, na verdade, a regra seria talvez importante, tudo que vier para melhorar é bem-vindo, mas o necessário mesmo é ter uma gestão eficiente que possa, de fato, dar aquela resposta. Eu acho que isso nós estamos muito distante. Até verificando essa greve mesmo da área da saúde, eu verifiquei que o Laerte estava me falando ali fora que os trabalhadores se reuniram e mais ou menos deram uma organizada no atendimento e que no debate eles identificaram que às vezes o próprio responsável por estabelecer o funcionamento do serviço tem menos informação que o trabalhador, mas quem dirige o serviço é o outro, não é o trabalhador, né? Então talvez falte mesmo a questão da gestão voltada a prestar um serviço público da melhor qualidade possível para quem está lá na ponta recebendo esse trabalho. Quer dizer, essa escala quem devia ter feito já era o governo, né? Exato. Lembrando, Sérgio, que o poder público, o administrador público, diferente do cidadão comum, ele só pode fazer o que está na lei. Então a gente tem um pacote de leis que, se bem observados, já nos daria maior tranquilidade para seguir com a sociedade em pleno desenvolvimento. E também tem o poder legislativo como fiscalizador das atuações do executivo, e temos o Ministério Público como fiscalizador do cumprimento da lei, o chamado fiscal da lei. Então nós já temos alguns mecanismos que podem ser acionados. Não precisa E no Brasil, de 88 para cá, a gente tem um outro mecanismo que é o controle social e a participação popular, que por vezes é preterido. Então nós temos, por exemplo, os conselhos. Conselho de Educação, Conselho de Saúde, Conselho do Meio Ambiente. Se melhores ouvidos, dariam uma grande contribuição para o administrador público, para que o administrador público resolva. E aí a gente tem um outro problema do gestor. Ribeirão Preto tem uma faculdade que ele tem um curso de gestão gerente de cidade. Certo. Várias outras universidades têm cursos de gerenciamento, cursos de gestão pública. Mas me parece que o cidadão, quando senta na cadeira, ele tem uma dificuldade muito grande de utilizar essas ferramentas acadêmicas e, mais do que isso, uma grande dificuldade de dialogar. Até porque a fase eleitoral, ela te proporciona prometer muito. Quando você chega na prática, você começa a esquecer os compromissos que você celebrou e, por vezes, você não se empenha em torná-los realidade. Foi aí que surgiu a frase que eu falo sempre, que do palanque ao palácio tem uma grande distância. Mas é possível, sim, você contar com um grande apoio e, na maioria das prefeituras maiores, como em Ribeirão Preto, você tem um quadro de técnicos, de pessoas capacitadas que estão, às vezes, ansiosos em ajudar, querem dar ideias e não conseguem, porque o gestor é insensível. E no momento de tensão como esse, eles provam que é possível, que eles sentam lá e faz assim, assim, assado, que a coisa caminha. Com relação a essa questão de promessa, existe já no Congresso uma lei, um projeto de lei, que vai dizer que o prefeito, ou seja, quem for lá que prometeu, tem que cumprir. O senhor é a favor disso? Eu sou a favor de existe uma outra ferramenta. Existe o planejamento estratégico e o plano de governo. O plano de governo é aquele que você apresenta para a sociedade e que vira promessa. Mas o planejamento estratégico, você visualiza antes o cenário, antes de candidatar a prefeito, a governador, a presidente da República. Primeiro, eu preciso ter o mínimo de noção do que eu vou pegar. Como diz no popular, quem casa com a viúva leva os filhos junto, né? Planejar e avançar no que foi planejado. Muita política pública poderia, aliás, nos últimos anos o governo federal implementou muitas
mas poderia ter implementado muitas outras. No governo do Estado, mais tímido. Tanto que a gente vê segurança, educação e saúde sempre como problemáticos. E no governo municipal também. Em alguns momentos avança e aí depois dá aquela parada e acontece um recuo, que é o que está acontecendo no caso específico, recortando para a saúde. Eu passo uma visão geral, mas agora recortando na saúde foi mais ou menos o que aconteceu. Na verdade, eu acho que o doutor Fábio colocou e o próprio André, a coisa pega muito na falta de gestão. O que a gente encontra muito no serviço público é o quê? Em cargos estratégicos, cargos que seriam de pessoas técnicas, ocupados por políticos. Então, eu acho que alguns cargos que deveriam ser ocupados mesmo por pessoas técnicas, cargos estratégicos não são ocupados por pessoas técnicas, e sim por indicações políticas. Isso é muito complicado. Então, mas a saúde, ela é ocupada por alguém da área. Então, mas talvez a gestão... Se fosse ver, a coisa está meio complicada aí, né? Então, mas vê bem, às vezes você é da área, mas o que nós estamos batendo? Na gestão. Você pode ter um bom médico à frente da Secretaria Municipal de Saúde, mas a gestão é um pouco diferente. Poderia ser um administrador, não médico. Um administrador. Eu acho que aí talvez nós pudéssemos avançar, não é, em cima de uma visão mais ampla. Porque nós precisamos de investimento. Hoje a população, não só na área da saúde, mas em outras áreas também, se cobra muito. Nós temos no município, por exemplo, algumas secretarias muito sucateadas e a população necessita desse atendimento, necessita do serviço prestado pela secretaria, mas a falta de gestão leva a um sucateamento muito grande que acaba inviabilizando e falta a contrapartida. Aí você acaba optando por um terceirizado que, na verdade, falta aquele compromisso, ou seja, é diferente. Nós defendemos o serviço público porque entendemos que a mão de obra feita por servidor de carreira, ela é uma mão de obra mais qualificada e a gente consegue avançar e dar uma contrapartida de mais qualidade à população. Quero trazer um elemento para a conversa, que é a visão. Quando você vai para o serviço público, você pode trazer vários elementos, várias contribuições da iniciativa privada. É fundamental. Mas você precisa entender que você está no serviço público. Você precisa acreditar. Então, por exemplo, se você é da saúde, você não pode ter a visão do lucro. Porque a saúde, né, chamada saúde complementar, que é a saúde da iniciativa privada, ela só visa o lucro. No serviço público, ela visa cumprir o que a legislação garante, a Constituição determina que saúde é um direito de todos. Então você pode trazer alguns conceitos, algumas técnicas, mas você não pode esquecer que você está jogando nessa regra. No serviço privado, se você quer comprar um copo de água, você pega o dinheiro, vai lá e compra um copo de água. No serviço público, para você comprar um copo de água, você tem que seguir algumas regras. Então, mas aí isso o advogado aqui depois para falar sobre isso. Isso não engessa demais o poder público, o serviço público? Olha, eu penso que assim, eu entendo o espírito do que o vereador André disse e queria dar dois exemplos assim, da participação do cidadão. Porque o cidadão, por exemplo, ele tem a necessidade de usar um medicamento de uso continuado. Até não muito tempo atrás, ele não tinha para quem socorrer. Hoje ele já procura a Justiça, o Ministério Público, um advogado particular, entra com a ação e a Justiça obriga o Estado a fornecer esse medicamento. A Justiça tem que obrigar uma coisa que já está na Constituição, não é muito complicado isso? Mas é complicado e eu acho que não seria o adequado. Mas não deixa de ser um instrumento que o cidadão tem para fazer valer um direito social que ele tem. Um outro exemplo, quando tem um filho e não consegue uma vaga na escola, que ele vai, procura os meios legais e não consegue, ele vai para a Justiça e a Justiça obriga. O gestor público não pode ter a impressão de que a Justiça ao obrigá-lo está causando um dano, né? Porque a finalidade do poder público é exatamente atender aquele cidadão, né? Às vezes o poder público às vezes faz uma conta meramente financeira e deixa de levar em conta que tem que atender aquele cidadão, né? Essa é a razão de existir o Estado, essa é a razão das pessoas contribuírem, pagarem os seus impostos, exatamente para ter esse serviço atendido. As dificuldades, as amarras que se faz, que se diz, né, em relação ao poder público, eu acho que elas realmente existem,
Mas encontrar um equilíbrio de você lidar com o dinheiro público, que é de todas as pessoas, e você ter lá regras para que se atinja essa finalidade, com você ter a liberdade de usar esse recurso, é uma conta bastante complexa, né? Porque por um lado, se você deixa solto, fica solto, né? Por outro lado, se você amarra demais, você tem dificuldades. Eu acho que o Estado brasileiro tem avançado do ponto de vista da fiscalização, do estabelecimento de regras, de porcentagens em que você tem que gastar na educação, na saúde. Eu acho que isso são avanços, mas estamos longe do ideal. Isso, aí até aprimorando, porque para que o exemplo não fique muito engessado, se o cidadão comum procura a Secretaria da Educação e ele é informado de que não tem vaga, ele roda, não tem vaga, aí ele vai na Justiça, a Justiça fala que tem que ter a vaga aparece. Passa a sensação para o cidadão que o administrador não quis fazer. Não teve vontade política, não teve desejo, ou ia dar aquela vaga para outra pessoa, lá, exatamente. E a vaga estava lá. Então ele vai judicializar tudo. O que poderia ser travado através de um amplo debate no Conselho de Educação, nas comunidades, na própria escola, nos conselhos de escola, para que o cidadão tivesse a compreensão de que, puxa vida, não tem a vaga aqui, mas o gestor está construindo uma outra escola no meu bairro, para contemplar isso. Mas isso o governo tem ouvido os conselhos, os vereadores e tudo mais? Aí fica essa pergunta. Para que tem conselhos se também eles não são ouvidos? Então, mas é assim, o conselho, quando surgiu, e o primeiro vem da saúde, a partir da reforma sanitária, aí a Constituição vem implementar, tem vários conselhos dinâmicos. Eu creio que os administradores, eles entenderam assim, puxa, lá vem esse povo me dar trabalho, vem esse pessoal pegar no meu pé. Quando em verdade, ele pode tirar essa grande ajuda. Se ele tiver essa visão assim, a sociedade vai me ajudar no governo, ela vai também devolver para a comunidade os empenhos, os esforços que nós temos feito. Quando ele tem essa visão, maravilha. Quando ele não tem essa visão, ele vai tentar cortar o conselho, ele vai mudar a lei, ele vai tentar colocar parente ou algum apaniguado político ali no meio para o conselho não caminhar. E aí, muitas vezes, a gente pode buscar no adágio popular que quem não ouve conselho ouve coitado, né? Então, muitos governos acabam sendo muito ruins porque não tiveram a capacidade de ouvir a sociedade civil. Agora tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para os três, assim, que é uma coisa que eu não consigo entender. Por que os prédios públicos e até os equipamentos públicos são tão de baixa qualidade comparando-se com a iniciativa privada, quando deveria ser o contrário? Eu penso que o cidadão deveria ir na UBS e deveria ter uma UBS modelo, uma coisa onde o cidadão chegasse e falasse assim, caramba, vale a pena morar nessa cidade, olha como eu sou tratado. Pô, o cara vai numa UBS, algumas, né? É um lixo. Então vamos lá, Sérgio. Os funcionários não têm... Isso não é Ribeirão, não. Estou falando no geral. Posso começar? Pode, por favor. Porque eu disse agora há pouco que o homem público deve seguir a lei. Porém, ele não pode ficar escravo da lei. Então, lei de licitações, menor preço. Não. Menor preço com qualidade. Não teria que ser o melhor preço? Aí sim, melhor preço. Então, mas a lei diz e aí tem assim, hoje você faz uma licitação para o cidadão fazer o desenho, a planta do prédio. Aí tem que ser o menor preço. Aí você faz uma outra licitação para o cidadão construir. Já começa que muitas vezes eles já não conversam. Mas alguém colocou na cabeça que a unidade de saúde, por exemplo, tem que ser tudo quadrado, que escola tem que ser tudo quadrado. Quando de repente você pode fazer. Ribeirão Preto tem esse exemplo. Por que a UPA tem mármore? Por que a UPA tem ar-condicionado, tem cadeira confortável, tem um aparelho de televisor, tem um vasinho? E por que as outras unidades não têm? Não é possível fazer isso? Melhorar essa hotelaria, que é o que você vê no hospital particular. Muitas vezes no hospital particular, a equipe é tão competente, ou até menos, que a do público. Só que tem a hotelaria. Você olha aquele equipamento, você olha limpo, você fala assim, eu estou sentindo bem. Agora, se eu estou com dor, eu vou chegar num ambiente sujo, quente. Não, e aí chega servidor estressado porque não tem ferramenta para isso. As ferramentas, eu não estou aqui falando de Ribeirão, estou falando no modo geral. Parece que é uma cultura no país que o que é público tem que ser qualquer coisa. Eu não sei se eu estou sendo muito extremista, mas é o que eu percebo em tudo quanto é lugar que você vai.
Lembra dos postos do INPS? Pareciam rodoviárias de 5ª categoria. Mas, infelizmente, alguns lugares da saúde, delegacia, você chega na delegacia, você se sente mal. Ela é tão fria que ela afasta a vítima se sente intimidada. Exatamente. Aí você vai lá, é tratado como, você vai fazer uma queixa, você é tratado como bandido, em alguns casos. Então parece que essa cultura do serviço público teria que mudar, ou não, Laerte? Na verdade, o vereador André foi extremamente feliz nas colocações quando ele fala da questão justamente das licitações. Eu também faço parte do Conselho Municipal de Saúde, e inclusive é um conselho que tem uma atuação... Funciona? Funciona, né? Tá. Uma grande atuação. Passou por uma reformulação recentemente. Antigamente a legislação foi alterada, hoje a presidência do conselho pode ou não ser ocupada pelo secretário da Saúde. Anteriormente, na lei, teria que necessariamente o secretário da Saúde ser o presidente do Conselho Municipal de Saúde. Hoje certo. Não, com essa alteração na legislação, foi uma alteração importante, porque qualquer membro do Conselho pode ser o presidente. Isso dá mais transparência, a coisa fica mais democrática, eu acho que foi um avanço. Mas é complicado. Então, como conselheiro municipal de saúde, muitas vezes a gente faz visita nas unidades que estão em reformas, né? Unidades que estão para ser inauguradas. A empresa ganha às vezes a licitação, porém com problemas financeiros da própria empresa, enfim, obras para entrega de postos, chega a ficar anos parada a obra sem a conclusão. Então isso acaba sofrendo uma degradação, e quando essa obra é entregue, às vezes já aquilo que foi estipulado para aquele momento já passou aquela época. Hoje a coisa é muito dinâmica, né? Ribeirão Preto vem crescendo de uma forma bastante acentuada, numa velocidade muito grande. Então isso é muito complicado. E um outro agravante também, essas empresas, elas pegam a obra, começam a executar o serviço, mas não se conversa, não se discute, né, com os próprios trabalhadores. Então, algumas reformas, por exemplo, que são feitas em algumas unidades, eles esquecem, inclusive, que naquela unidade tem que entrar uma ambulância. Nós já como Conselho Municipal de Saúde, fizemos algumas visitas em algumas unidades, que se tiver uma situação de emergência, não entra nem o bombeiro. Então, e aí a gente vai voltar na questão da gestão. Então é complicado, e às vezes essa obra não deveria nem ter sido aceita, né? Porque é uma obra que está aquém da necessidade, mas infelizmente no serviço público essas coisas acontecem. E aí, doutor, a gente percebe que tem o problema da gestão, mas tem o problema da lei também, porque a empreiteira pega, deixa pela metade, não faz o que devia fazer, para cobrar aquilo é complicadíssimo. Não está então na hora de fazer uma reforma dessa lei de licitação, vereador? Essa questão da lei de licitação, eu assim, acho que ela poderia ser aprimorada e isso sem dúvida poderia ajudar. Você sempre pode construir uma norma que seja melhor, mais adequada, até porque essa lei é um pouco antiga e a gente teve experiências com ela para ver onde tem furo, onde não tem, né? Mas me parece que se não mudar a cultura, a lei dificilmente poderia encontrar uma solução para um caso como esse que o Laerte acabou de apresentar, que você faz uma UBS que não entra ambulância, né? Isso aí, dificilmente nós conseguimos criar uma norma jurídica para resolver esse tipo de problema, né? E tem uma outra questão, até que se discute, a própria OAB debate isso hoje, que é a forma de você lidar com o processo eleitoral em si, né? Que a gente não está tratando disso diretamente, mas eu acredito que tem a ver, porque a coisa pública, na verdade, os gestores, né, os fiscalizadores, né, são escolhidos através do sistema eleitoral. Certo. E você mexe também nesse aspecto, ou dificilmente você tem, até hoje tem um projeto, né, de você impedir que as empresas que ganham as licitações possam depois contratar com o governo. Certo. Né? São temas que a sociedade brasileira precisaria enfrentar também para ajudar, não só do ponto de vista da norma, da lei, mas também no mundo real, como as coisas são, né? Que acho que seria um dos caminhos. Permanecendo ainda no exemplo que o Laerte nos trouxe, e trabalhando em cima do que você falou de ferramentas,
Numa obra, por exemplo, nós temos a fiscalização, porque as entidades, os entes públicos, eles pagam as obras por medição. Então o cidadão constrói uma parte, você vai lá e paga. Ele constrói outra parte, você vai lá e paga. É possível você visualizar nessa fase os erros que estão sendo acontecidos. E nós tivemos situações, inclusive em Ribeirão, não nessa administração, mas em várias administrações, que numa creche se fazia um vaso sanitário enorme, quando quem ia usar eram criancinhas. Que numa creche colocava a tomada embaixo, porque a criança vai enfiar o dedo na tomada, ou que colocava o chuveiro numa posição que o professor, o educador, não conseguia banhar a criança. Então são erros tão primários, tanto para quem desenha o projeto, para quem executa, mas também para quem fiscaliza. E aí você só vê isso depois quando entrega a chave. E quando entrega a chave, você fica correndo atrás da empreiteira. Nós tivemos o CDHU fez um empreendimento aqui em Ribeirão, um condomínio de apartamentos, em que metade eram pessoas do processo de desfavelamento. E eu fui no dia da entrega dos apartamentos. E imaginei encontrar todo mundo feliz, sorridente. Eles estavam todos revoltados porque lá é gás encanado. Então, em algumas casas não chegava o gás. Em alguns apartamentos o gás estava vazando. Em alguns não tinha água. Nos outros a água estava jorrando. Raramente você encontrava um bom. Outro, a torneira, e por serem pessoas simples, muitos trabalhavam na construção civil, eles falavam: vereador, olha a qualidade dessa torneira. E aí eu fui apertar o pessoal da construtora, porque eles estavam lá e tinham um prazo, mas eles falaram assim: mas nós não tivemos tempo de fazer o teste, porque nós recebemos uma ordem de acelerar a entrega, porque tinha que ter uma data X para fazer a entrega. Então são detalhes que você começa, assim, é possível fazer bem feito. Não, um país como o Brasil, que tem se desenvolvido tanto, ele não pode mais concordar com um prédio que desaba, com falta d'água porque a bomba não comprou a bomba, por falta de atendimento na saúde porque o remédio não chegou. Não é possível mais. Hoje nós temos uma capacidade de informática, de tecnologia, de recursos que nos garantem: olha, vai faltar isso, olha, aquilo ali está errado. E volta a vontade dos homens públicos e a vontade ou a visão da sociedade civil, no sentido de fiscalizar efetivamente, não apenas de ficar no rádio ou na TV na crítica, mas dar um passo além da crítica. Acho que isso é importante. O sindicato fez algumas observações, para não dizer denúncia, de falta de equipamento, de falta de ferramentas e tal. A gente percebe que isso não vamos falar de novo, não é um caso só de Ribeirão Preto, mas como o serviço público está num geral, o servidor tem ferramenta para trabalhar ou ainda está aquém? Nós, na última semana, inclusive, nós fizemos os trabalhadores do DAERP, por exemplo, em Ribeirão Preto, devido à falta de equipamento, de ferramentas, hoje nós estamos com um problema muito sério de falta d'água no município de Ribeirão Preto. E, inclusive, os trabalhadores acabaram sofrendo algumas ameaças no seu trabalho nas ruas. De populares. Dos populares. E aí eles paralisaram e nós fomos lá para conversar com os trabalhadores, para ver a situação. E, na verdade, os trabalhadores estavam exigindo ferramenta para que eles pudessem prestar um serviço de qualidade para a população. Então, desde peças pequenas, peças de reposição, de encanamento, o estoque estava zerado e nós precisamos de fazer uma reunião. Inclusive o vereador André esteve conosco nessa reunião, e solicitar por parte do superintendente que fizesse uma compra emergencial para que as equipes pudessem sair, porque eles estavam envergonhados, sendo hostilizados por parte da população nas ruas, sem ter como fazer os concertos, os caminhões que inclusive levam água para a população vazando de uma forma terrível, ou seja, o caminhão saía lá com 5.000 litros, já chegava no local com 3.000 litros, porque caminhão com vazamento, enfim, a coisa estava crítica. E nós precisamos lá de estar fazendo uma ação, de estar provocando uma reunião de emergência, para que nós pudéssemos ali ter o mínimo, ou seja, bomba de reposição. Estava acontecendo o quê? Queimavam uma bomba de um poço, eles acabavam retirando de um outro poço para levar essa bomba para esse local,
para atender, ou seja, aqui falta água 2 dias, então vamos tirar essa bomba que aqui ainda está mais ou menos tranquilo, tira de um poço, olha a operação, para levar para um outro poço. Isso estava acontecendo no DAERP em Ribeirão Preto. Então os trabalhadores indignados com essa situação, falaram, nós temos que parar, porque a população pensa que o problema está com os trabalhadores. Então nós solicitamos uma reunião, fizemos lá uma reunião e o superintendente buscou providências para que os trabalhadores não pudessem ser hostilizados no seu dia a dia. Então vê o ponto que chega o serviço público. Falta investimento, falta uma visão, falta uma gestão. Mas infelizmente isso não acontece e vai deixando com que o sucateamento tome conta do serviço público, acho que de uma forma geral. Nós atuamos também em alguns municípios, como Guatapará e Pradópolis também, que nós temos uma extensão de base, mas a realidade é a mesma, ou seja, o sucateamento é geral. Tem a figura, o serviço público e o servidor público. O servidor público é uma das principais, se não a principal engrenagem para fazer o serviço público girar. As pessoas têm um equívoco, às vezes, ao atribuir ao servidor público a culpa por todas as mazelas. Nesse caso do DAERP, por exemplo, ficou bem explicitado isso. Os trabalhadores cruzaram os braços e falaram assim, nos dê ferramenta, nos dê material, nos dê possibilidade, porque nós queremos fazer e fazer com qualidade. Mas é o que às vezes acontece na saúde. Exato, também. Eles param porque não tem como trabalhar. Imagina a situação do cidadão que ele pega e vê que aquela não é a peça adequada, que aquela não é a conexão adequada, aí ele vai rasgar o asfalto, ele vai entrar no buraco, ele vai fazer o conserto, esse buraco vai ser tapado, daqui a uma semana ele vai romper. E quando voltar para refazer o serviço, quem será hostilizado pela população é ele. E ele não tinha as condições de fazê-lo. E outra coisa, o servidor, ele vive no contexto da cidade. Se falta água no bairro da Vila Tibério, existem milhares de servidores que moram na Vila Tibério. Às vezes ele mesmo. Se falta água no campus. Então, olha a angústia do trabalhador em saber que ele não pode ser bem atendido naquilo que ele é especialista em fazer. E na saúde a gente conversa sempre assim, o servidor da saúde, ele se devota tanto, porque hoje ele está atendendo no Marinsec, mas pode ser que o filho dele esteja sofrendo um acidente e vai ser atendido no Castelo. Ele trabalha na Vila Virgínia, mas a mãe dele mora no Quintino, e se a mãe dele tiver uma dificuldade, ela vai ser atendida no Quintino. Então ele deseja que toda a rede de saúde esteja funcionando. O servidor talvez seja do cidadão o que primeiro sofra. E muitas vezes as pessoas, elas são educadas ou são incentivadas a não ter essa perspectiva. Doutor, agora com relação à lei de uma forma geral, o gestor, o efeito, governador, ele está muito engessado hoje ou não? Dá para trabalhar? Olha, eu acho que o gestor tem vários freios na lei, né? Precisa ter, né? Precisa ter. Mas, assim, o sentimento geral que me parece que existe no cidadão é que o recurso que é arrecadado pelo Estado, pelo município, né, ele é suficiente para que se tivesse um serviço, se bem gerido esse recurso, com planejamento, com gestão, com investimento no servidor público, fazendo posto de saúde que tem entrada para ambulância. Pelo menos, né? Né, não tirando a bomba de um posto para colocar no outro, me parece que o sentimento que o cidadão tem é de que seria possível, com esse recurso, fazer mais e melhor, né? E eu acho que, é claro que apresentar as dificuldades, elas existem. Fácil, provavelmente não é. Acho que quem senta na cadeira e faz a gestão do recurso também enfrenta dificuldades. Mas esses exemplos que são colocados aqui, me parece que eles refletem uma falta de compromisso com o serviço lá na ponta. O vereador André trouxe aqui, olha, foi feito um imóvel, chega lá, a água está vazando, no outro não tem água. Quer dizer, não dá para reputar esse problema às amarras que a lei traz, né? São coisas diferentes. Na verdade, aí não é um problema da lei, é um problema que precisaria ter mais compromisso com o cidadão que é atendido lá na ponta e que o sistema de fiscalização e tudo isso funcionasse. Acredito que até essas manifestações que nós tivemos em junho do ano passado e que continuam assim sendo objeto de debate e tal,
elas refletem um pouco esse sentimento da população, um pouco de descrença, tal, que eu acho até às vezes ruim, porque às vezes a pessoa não se preocupa em compreender como funciona o sistema, até onde vai a responsabilidade de um vereador, de um prefeito, né? Fica generalista, né? Generalista, e quando você generaliza, você não distingue, né, o bom do ruim, e aonde está realmente o problema, e isso não é, no meu modo de ver, para a democracia não é uma coisa boa, né? Mas é lógico que essa indignação ela é importante para tentar pressionar para que a gente encontre as respostas, porque evidentemente que não é aceitável. Esses exemplos que são colocados aqui na mesa, a sociedade não pode aceitar de uma maneira passiva e dizer, as coisas são assim mesmo, né? Eu acredito que elas não podem ser assim. E as pessoas precisam cobradas de quem ocupa os cargos, né, principalmente do executivo, que encontra soluções para esses problemas. Agora, pelo menos a minha última pergunta, depois o vereador tem uma última pergunta. O que o senhor acha, e também Laerte, a respeito dessa nova forma que alguns governos têm feito de dar bônus para a produtividade do serviço público? Por exemplo, o policial agora que tiver lá um número de prisão, ele vai ganhar mais. Na educação também, se a escola conseguir que todos os alunos passem, sei lá, alguma coisa assim, tirem uma nota boa, eles têm um bônus. Legalmente isso está correto? O senhor acha uma boa ou não? Como alguns dizem, dá bônus para algo que eles já são pagos para fazer. Tem sempre essa discussão, né? Mas o servidor também precisa ter um incentivo. Então, o que o senhor acha? Olha, eu penso assim, lógico que eu não sou especialista assim nesses temas, mas eu poderia fazer uma especulação. Me parece, assim, essa questão de você premiar um policial pelo número de prisões que são feitas e estabelecer esses critérios como sendo os que vão dar qualidade ao serviço policial, me parece uma coisa muito preocupante, né? Eu acho muito difícil você também pegar uma escola e estabelecer critérios feitos por uma prova ou a forma que se estabelecer e dizer, olha, aquele servidor, ele é um bom profissional, ele é vocacionado para a educação porque ele atingiu aquele objetivo colocado daquela forma. Então, eu penso que isso não ajuda a resolver os problemas reais. Me parece uma coisa mais voltada a prestar uma satisfação, apresentar um resultado a qualquer custo para a sociedade, do que propriamente você... Isso não identifica os problemas, na minha forma de ver, e não aponta soluções. Então, não me parece a coisa mais adequada a ser feita. Acho que na área da educação, você também não leva em conta o tipo de aluno que você tem em um determinado local, o tipo de aluno que você tem em outro local, como ele chega naquela escola. Tem as ferramentas que a escola tem também. Até as ferramentas que são dadas. Por exemplo, se a gente fosse medir, por exemplo, o número de vezes que a ambulância salva uma pessoa no posto de saúde, do que o Laerte falou que não entra, aqueles servidores não receberiam bônus, né? Então, eu acho assim, você pegar um único critério e tratar ele como sendo a medida do que é certo, do que é bom, do que é ruim, não me parece adequado. Como que o sindicato vê isso? Bom, eu como sindicalista, na verdade, é lógico que eu defendo a forma de valorização dos trabalhadores. Eu não sei se o modelo é bônus, gratificação, que nós temos no município, prêmio incentivo, temos alguns profissionais que são incentivados, né, por um bônus. Eu acho que, não sei o modelo, acho que tem que estudar, mas eu acho que a valorização tem que vir e o incentivo, eu acho que é normal. Hoje a gente observa, por exemplo, em alguns supermercados, e às vezes a gente olha aquela fila, né? Fala, poxa vida, são 3 caixas. Essa pessoa está ali, mas talvez se eles tivessem um bônus por quem mais atender, um incentivo, talvez até diminuiria o número de filas, até nos próprios supermercados, enfim, lojas. Eu acho que a forma de incentivo, ela é válida. Doutor Flávio, eu quero ficar na lei, até porque é usada como muleta por vários gestores, calamidade pública. Ou não choveu, ou choveu muito, pode disparar a lei da calamidade pública, contrata serviços sem licitações e a gente vê péssimos resultados. Lei de responsabilidade fiscal. Isso quando vê resultado, né? Lei de responsabilidade fiscal. Estourou a folha de pagamento, aí eu paro, não faço mais nada e é a lei que não deixa.
O senhor entende que, por vezes, o gestor utiliza a legislação como muleta ou como justificativa para não implementar as políticas públicas que necessitaria implementar? Eu não só acho, como inclusive já existe precedente desse tema, né? Existe uma ADIM no Supremo Tribunal Federal que o Supremo já concedeu liminar, inclusive, porque governos pretendiam deixar de cumprir direitos dos trabalhadores, alegando que chegaram no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. A manifestação do Supremo, através de uma liminar, se não me engano é a DIN 2238, ele diz o seguinte, que isso é inconstitucional. Portanto, não se trata do que está dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, se trata do que está dentro de uma norma superior, que é a Constituição Federal. Porque a Constituição diz o seguinte, que se você atinge a questão da Lei de Responsabilidade, o governo não tem a disponibilidade de tomar uma outra providência que não aquelas que a Constituição manda. E a Constituição manda demitir 20% dos cargos de confiança, depois trata da questão de temporários, depois trata inclusive dos cargos os cargos são efetivos. Então, ela não dá ao chefe do executivo a prerrogativa de dizer assim, olha, esse direito eu não vou cumprir em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não, a Constituição diz assim, olha, se chegou na Lei de Responsabilidade Fiscal, primeira providência, 20% dos cargos de confiança tem que ser retirados para ver se você atinge o valor. Então, isso não é uma coisa que acontece aqui em Ribeirão Preto, também acontece, mas já existem precedentes, tanto que há no Supremo Tribunal Federal uma ADIM que já recebeu a liminar, portanto é matéria que tem acontecido no Brasil todo. Infelizmente, é isso, olha, não sou eu, é a lei que me proíbe, mas na verdade o Supremo já disse que não é assim que funciona. Então o sindicato está correto em buscar aí que a prefeitura retire alguns comissionados no caso, que foi isso que o sindicato buscou fazer aqui, não foi isso? Com certeza, nós precisamos dar moralidade, né? Eu acho que o gestor público tem que mostrar, se nós estamos num momento de dificuldade, é preciso dar o exemplo, é preciso reduzir o número de comissionados, é preciso mostrar para os demais servidores que nós estamos num momento de dificuldade, atingimos o limite prudencial, mas eu acho que o governo municipal tem que fazer a parte dele, a parte que cabe a ele, ou seja, a dificuldade chegou e eu vou cortar na carne, ou seja, vou cortar com os cargos sem vínculo, cargos de pessoas que são nomeadas, que são servidores, mas não são efetivos. Então, eu acho que é isso. Na nossa casa, quando nós temos uma dificuldade, nós cortamos os gastos. Eu acho que o governo tem que ir nessa linha e fazer, sim, a redução imediata desses cargos em comissão. Mas no fim das contas acaba estourando aqui no colo dos vereadores para resolver o problema, né, vereador? É exatamente, até esse discernimento que as pessoas têm que entender, que o legislativo não tem a caneta. Quem vai determinar aquela obra, quem vai determinar aquela remuneração, quem vai fazer aquilo é o executivo. Mas o parlamento pode colaborar. E eu acredito muito no debate, eu acredito muito na conversa. Tanto que, presidindo a comissão de administração, que cuida disso, e a comissão das 30 horas, eu tenho me empenhado em ser um negociador aqui, ser um articulador, para que trabalhadores consigam sentar com o governo e consigam entabular um acordo para as 30 horas, mas também entabular que tratativa se torne realidade nos vários outros temas que norteiam a administração municipal. Eu continuo, apesar dos pesares, acreditando que é possível ter um serviço público de qualidade, mas isso passa por boa vontade, passa por projeto político correto e passa por diálogo e controle social. Vereador, eu quero agradecer a sua participação aqui junto comigo. Muito obrigado. Acho que deu para esclarecer bastante coisa aqui hoje, né? Sempre didático e a gente sempre preocupado que o tema é tão envolvente que o tempo passa e a gente mal percebe. Isso aí, Laerte, muito obrigado. Você trouxe informações que creio que a população vai, com certeza, gostou de saber e agora ficou um pouco mais esclarecido algumas coisas, né? Isso é importante. Eu que agradeço aí pela oportunidade, Sérgio e vereador. E assim, estamos sempre à disposição para a gente estar fazendo esse debate. Eu acho que é muito agradável e é importante levar informação para toda a nossa população. Doutor, muito obrigado também pela sua participação. Deem essa visão, né, da lei que a gente fica, por quê? E o senhor esclareceu também, muito obrigado. Viu? Eu agradeço a oportunidade e parabenizo, né, pela condução, acho que foi bastante agradável participar. Obrigado.
E você que está nos assistindo, continue com a nossa programação, pode enviar sugestões de programas também para o e-mail tvcamara@camararibeirãopreto.sp.gov.br. Tchau, tchau. Acho que o primeiro programa foi bom. Agora depois...